Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o básico de seleção. Eu vou te ensinar a selecionar exatamente o que você quiser com agilidade aqui por meio do Stage, também na hierarquia, tá bom? Então, vamos começar. Então, como você pode ver, eu tenho dois artboards aqui, com alguns círculos já predispostos, mas antes de tudo, para selecionar objetos, a gente precisa estar com a ferramenta de seleção, que é a ferramenta que vem por padrão já selecionada aqui no editor. E a ferramenta de seleção, ela pode ser encontrada aqui em cima, nas ferramentas de transformação, e a ferramenta Select, que é a ferramenta de seleção, já está aqui, o atalho para ela é V. Então se eu tiver, por exemplo, com a Pen Tool aqui, apertei P para trocar para Pen Tool, se eu quiser selecionar objetos, eu posso apertar V, é o mesmo atalho do Photoshop, do Illustrator, do After Effects, enfim. V é quase sempre esse atalho, eu não sei porquê. Talvez porque o V parece uma setinha, talvez a gente atribui, mas enfim, é o V. E com o V selecionado, a gente pode clicar, né? Ferramenta de seleção, a gente pode clicar em cada um dos elementos para selecionar eles. Você vai ver que lá na hierarquia ele também é selecionado. Se eu clicar num grupo, né, como é o caso desses três círculos aqui de baixo, a gente seleciona o grupo diretamente. Mesma coisa esses círculos coloridos. E eu posso clicar e selecionar os artboards assim também dessa forma, né? Uma coisa que você vai notar logo de cara é que quando a gente tem um objeto selecionado, aparecem essas setas, esses quadradinhos, esse círculo amarelo por cima dele, e o nome disso é gizmo. E a gente já vai falar dos gizmos no final desse vídeo. Mas por enquanto, quero te mostrar algumas outras coisas. Então, clicando a gente seleciona. A gente pode selecionar mais de um elemento, clicando e arrastando e desenhando essa caixa aqui em volta deles. E você vai ver um preview, né, dos elementos que estão sendo selecionados conforme a gente faz isso. Mas também a gente pode clicar e segurando Shift, a gente pode selecionar quantos elementos a gente quiser e também desselecionar esses elementos. Vamos focar agora nesse grupo de elipses que a gente tem aqui embaixo. Você vai reparar que quando eu clico aqui nesse grupo de elipses, eu seleciono o grupo e não as elipses que estão dentro dele, como você pode ver aqui pela hierarquia. Eu posso simplesmente vir na hierarquia e selecionar direto as elipses por aqui, mas se a gente tiver com nada selecionado, a gente tem alguns atalhos para acessar esses objetos que estão lá dentro daquele grupo. O primeiro é dando um clique duplo. Então, se eu der dois cliques aqui, a gente vai entrar nesse grupo e aí sim eu posso selecionar os círculos aqui de forma independente. Ou, com isso selecionado, eu posso apertar Enter. Você vai notar que o Enter ele vai descer um nível na hierarquia. Então, quando a gente estava no grupo, né, você pode ver aqui na hierarquia, eu vou apertar um Enter, ele desceu um nível e agora eu estou acessando esses elementos. De forma similar, eu posso subir um nível na hierarquia também, apertando ESC, e aí eu subo esse nível, né, e volto aqui para selecionar o meu grupo. Mas se você preferir, tem um atalho que vai deixar esse processo ainda mais fácil. E eu estou falando do Ctrl ou Command no Mac. Se você estiver, né, aqui com o mouse em cima desse grupo, desses elementos, se eu segurar Command ou Ctrl, você vai ver que mesmo sem clicar, eu já tenho acesso direto aos elementos individuais que estão dentro daquele grupo. Então eu posso clicar aqui e agora eu vou selecionar direto os círculos que estão ali dentro. Outro atalho que vai ser bem útil para você é o Alt. E para mostrar como o Alt funciona, eu vou usar esses círculos coloridos aqui. E como você pode ver, né, esses círculos eles estão agrupados, então se eu selecionar, eu vou selecionar o grupo inteiro. Mas como a gente já aprendeu, eu posso segurar o Command ou o Ctrl para selecionar diretamente os círculos que estão dentro desse grupo. Mas vamos supor que eu quero mudar a minha seleção, né? Porque aqui a gente tem uma sobreposição entre esses círculos. E vamos supor que eu quero selecionar o verde, mas eu não consigo clicar, né? Claro, se eu clicar aqui em cima, eu vou conseguir selecionar, mas vamos supor que tem vários outros objetos nessa cena e a gente não consegue selecionar direto o círculo verde. É para isso que serve o Alt. Então, se você reparar, como eu estou aqui, eu posso segurar o Ctrl para ignorar o grupo e selecionar direto o objeto. E conforme eu aperto a tecla Alt, você vê que ele vai ciclar pelos outros objetos que estão também nesse ponto onde o meu mouse se encontra. Então, se eu apertar Alt, eu estou aqui no azul. Se eu apertar Alt uma vez, ele muda para o verde. Se eu apertar Alt de novo, ele muda para o vermelho. Se eu apertar Alt de novo, agora você não está vendo nenhum, mas tem uma linha azul bem fininha em volta do artboard. Eu estou selecionando o artboard agora. E eu posso apertar Alt de novo, até eu achar aquele elemento que eu quero. E aí quando eu achar, eu posso clicar e selecionar ele diretamente. Então, o Alt a gente usa para ciclar entre essa seleção. Às vezes é bem útil, às vezes é mais fácil simplesmente vir aqui na hierarquia e selecionar o que você quer diretamente. E como eu prometi lá no começo do vídeo, né, ou no meio, sei lá, eu falei pra você que quando seleciona um objeto, aparecem todas essas parafernálias aqui em volta dele, e eu chamei isso aqui de gizmo, né? É um nome que também a gente usa em software de 3D, por exemplo, para esses mesmos elementos,
E esses gizmos nada mais são do que interfaces ali para você manipular as propriedades básicas de transformação de um objeto, ou seja, posição, escala e rotação. As setinhas são a posição, então se eu pegar essa setinha verde, clicar e arrastar, eu vou estar manipulando, né, no eixo Y a posição do meu objeto. Da mesma forma, se eu selecionar a setinha rosa, eu vou estar manipulando o eixo X da posição do meu objeto. Se eu clicar nesse círculo amarelo que está aqui em volta, eu vou estar rotacionando, então eu vou clicar e arrastar. Você vê que agora eu estou rotacionando o meu objeto. Ele é um círculo, então você está notando essa rotação graças ao gizmo, né? Que é um círculo. Você vai rodar o círculo, ele vai continuar sendo um círculo, né? Mas como você pode ver, está funcionando aí a rotação. Você pode ver lá no inspetor também, do lado direito, que a propriedade de rotação já está em 1500 e pouco, porque eu não paro de rodar esse negócio. Então, vamos parar, vamos dar um Command Z ou Ctrl Z para desfazer essa rotação. E aí, por fim, a gente tem os controles de escala, que são aqui esses quadradinhos, né? Estão bem juntinhos com a seta, mas eu posso clicar e arrastar para mudar a escala em Y e também clicar em arrastar o rosinha para mudar a escala em X. E se eu quiser, enquanto eu seguro e arrasto, eu posso segurar Shift para manter a proporção entre X e Y, né? E escalar isso mantendo as proporções do meu objeto, do meu elemento. E conforme eu manipulava esses gizmos aqui, você ia notando que lá no inspetor a gente vê mudanças aqui nas propriedades básicas de transformação, que são justamente esse primeiro grupinho aqui do meu inspetor. Então a gente tem a posição X, posição Y, escala X, escala Y e rotação. Eram essas as propriedades que a gente estava manipulando conforme a gente... e eu aqui estou fazendo cagadinha, mas eram esses os elementos que a gente estava manipulando conforme a gente mexia nos gizmos. Então sempre vai ter, né, uma forma de fazer isso manualmente também ali no inspetor, ou de pelo menos visualizar o que você está fazendo. Esse foi o básico então de seleção aqui no editor do Rive. No próximo vídeo a gente vai falar sobre snapping, que é relacionado à seleção quando a gente está mexendo as coisinhas por aí. Se você já conhece esse conceito, eu só vou te mostrar rapidamente como é que ele funciona mais ou menos aqui no editor do Rive. Não esquece de marcar esse vídeo com o gostei para você saber que você assistiu e também para eu ficar muito grato. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!